Boa noite a todos, sou Roosevelt Brugnara. Hoje, dia 9 de março de 2024, aqui no canal de YouTube Aprendendo e Ensinando, né? A gente aprende e ensina também. Então, hoje vou contar a minha história de vida, tá? E por que que eu vou contar a minha história de vida? Para poder ajudar pessoas que estão passando ou vão passar ou passaram a mesma coisa que eu. Eu passei assim, ó, a gente nasce médio, todos nascemos médio, só que todos têm uma percepção, a maioria bem pouquinho, não tem esse mínima, e muitos têm uma percepção maior, bem aflorada. Então, aí é um problema muito grande quando a gente não sabe lidar com isso. E eu, quer dizer, eu nasci lá no interior também, não sabia que era mediunidade, o que era espiritualidade. Hoje eu tenho 49 anos, faz a média de uns 12 anos, sei lá, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que eu comecei a entender o que era e comecei a me cuidar um pouco mais, comecei a fazer as coisas de uma forma, vamos dizer assim, mais correta para sofrer, para o mínimo possível, tá? Porque diz, a mediunidade não é um sofrimento. Gente, se você não souber lidar com ela, é um sofrimento muito, muito grande, tá? Se não souber lidar com ela. E se você souber lidar com ela, mesmo assim ainda é um sofrimento muito grande, tá? Não tão grande, mas também ainda é grande. Então, como desde criança eu sempre sofri muito, sempre fui muito perseguido por espíritos maliciosos, obsessores, que a gente quando é médio, um médio mais aflorado, no meu caso, até principalmente, não posso falar em todos os casos, porque só tem muitos tipos de médios, tá? Tem o médio psicofônico, que faz a psicofonia, né? Comunicação, tem o médico da escrita, que é a psicografia, tem o médico físico, tem que as coisas se mexem, tem a matéria se mexe de um lado para o outro, tem, nossa, vários tipos de médico. Eu nem sei dizer os nomes de todos. Sei assim de alguns até que eu vi algumas pessoas comentar. E eu tenho esses vários tipos de mediunidade também, tá? Desde o movimento já cansei de ver movimento de prato, movimento de lata, movimento de outras coisas, como também a psicofonia, que eu faço muito, a passagem, né? Ajudo muito, eu sempre pedi muita ajuda dessa passagem para o outro lado. Eu sempre digo, a gente está sempre resgatando almas, né? Espíritos, para mandar para Deus. Espíritos, desde aquele mais que é bom, mas não consegue ir por algum apegozinho, que a gente vai lá, auxilia ele, a espiritualidade ou traz para a gente, ou leva a gente lá para a gente fazer essa passagem deles mais fácil, para eles ir para o plano melhor, né? Que tem as pessoas boas que têm essa progressão para ir, né? Mas daí não vão por algum motivo, o apego, alguma coisa, né? E desde aquele que fez muita coisa errada e foi lá para os mundos inferiores, o católico diz que é o inferno, outras religiões dizem que é o inferno também, mas na verdade inferno é inferior, mundos inferior, que não deixa de ser o inferno porque lá realmente é o inferno. Lá você passa por muita coisa ruim, você passa por sofrimento, os espíritos das trevas, quando você está lá naqueles mundo muito inferior, os espíritos das trevas, eles usam muitas pessoas para tipo, se você gosta de ter algum vício, ele sustenta esse teu vício. Só que para isso você vai ter que fazer maldade. Eles não tem aquele pessoal que faz aquela macumba ou manda espírito ruim obsediar alguma pessoa que aquela pessoa que vai em outras algumas pessoas que usa a espiritualidade para fazer mal para outra, muitas vezes eles usam esse espírito lá, eles chantageiam eles são tipo escravo lá e são obrigados a realmente fazer esse mal, senão eles sofrem mais ainda pelos aqueles espíritos da trevas, pelos aqueles obsessores, aqueles espíritos mais agressivos, né, mais maldosos, vamos dizer assim, né, aqueles populares demônios que as pessoas dizem, esses espíritos das trevas. Então, assim, ó, como eu faço muito serviço de resgatar todos sem exceção, tá? Não interessa se eu gosto da pessoa, se eu não gosto, se a pessoa pode ter me feito mal a vida inteira. Se um dia ela falecer, a espiritualidade me trazer essa pessoa para me ajudar, ou me levar onde essa pessoa está para me ajudar ela, vou fazer de bom e muito coração, tá? Porque é minha função, é o meu trabalho e, e isso os obsessores, os espíritos da treva, os populares demônios não gostam. Eles não gostam da pessoa. Existe o mal e o bem, né? E então, quando a partir da hora que eu esteja resgatando espíritos
do mal para levar para o bem, que é para levar eles para um plano melhor, superior, mais leve, mais tranquilo, um dos céus, que tem céus, não é um céu, é céus, vários planos, e um melhor que o outro, então, superiores, né? Então, isso os espíritos da treva não aceitam, não admitem, por isso que a gente recebe-se muito, muito ataque espiritual, tá? Eu vou comentar minha história aqui, mas eu quero dizer para vocês, tá? Eu recebi a minha vida inteira muito, muito ataque espiritual, tá? Enquanto a gente não entender as coisas, não souber lidar com isso, esses ataques espiritual assim judiam muito da gente. Cansei de me acordar de madrugada com meu tipo, inverno frio, com meu coração disparando bem disparado e eu num suador porque tinha brigado, lutado contra os espíritos das trevas, não tem? Sem entender por que que aquilo me acontecia tanto, tá? Fui em vários padres e eu ia nesses padres e eles diziam, tem que orar, tem que fazer oração. O único padre que me ajudou de verdade mesmo, ele é vivo até hoje, tá? Ele tem 100 anos de idade, ele vai para 101 anos, ele é vivo até hoje, ele é um baita no médio também, só que ele é um padre, tá? Católico. Eu fui lá umas 3, 4 vezes, ele me ajudou muito, muito mesmo, tá? Porque assim, eu procurei muitas ajuda de pastores, de padres, nas casas espíritas, várias casas espíritas, tá? Nas casas espíritas, assim, nossa, a gente é recebido um carinho tão grande, um amor tão grande, só que eles deixam a desejar porque eles só sabem dizer, tem que estudar, tem que estudar. E eu penso assim, quando chega lá com um grande problema como o meu, acho que primeiro a pessoa teria que ser escutada. Eles até escutam lá uns 15, 20 minutos e daí dizem para ti, não, tem que estudar. É só isso que eu escutei em várias casas espíritas, tá? Não foi que eu escutei de um, de outro, comentário, ou li, não. Eu fui, porque eu gosto de ir para ter a prova para poder falar aqui a real. Então o que que acontece? Eu discordo dessas casas espíritas, eu acho que a gente é muito bem recebido, a gente é muito bem acolhido, mas eu acho que quando a gente chega lá com problemas grandes como o meu era e é ainda que eu estou, graças a Deus, hoje eu estou sabendo lidar muito bem com isso, mas de vez em quando a gente ainda se incomoda um pouquinho, mas o que que acontece? Eles deviam, eu acredito que eles deviam assim, não, nós vamos, tu tem que estudar, mas nós também vamos te auxiliar, vamos te ajudar. Porque é a mesma coisa se você chegar no hospital e só te dar um remédio para dor, não. Vão te dar um remédio para dor, para tirar aquela dor no momento, quer conversar contigo, mas também eles têm que procurar fazer os exames, né? Para saber onde é que está o problema para fazer o teu tratamento. E nas casas espíritas, eu falo casa espírita porque é o espiritismo, é a casa espírita, é espírito, então eles estão mais focados e mais preparados para isso. Então o que que acontece? Quando a gente vai na casa espírita, eles deviam sim pedir para estudar, passar coisas para a gente, e que eles fazem essa comunicação com a gente, conversa 15, 20 minutos com eles, mas eles deviam ter um outro tipo, alguma outra alternativa para trabalhar um pouco em cima da gente, para explicar mais, para acolher mais, para quê? Para a gente começar um entendimento bem forte, bem bom, para depois sim o estudo vir, não tem? Porque não adianta tu estar estudando e estar apanhando todo dia, porque o estudo do espiritismo, tu pode estudar a vida inteira, nunca vai acabar. Porque a espiritualidade é muito ampla, uma imensidão, tu pode viver 50 vidas, estudar 50 vidas e sempre vai ter coisa para estudar, tá? Então assim, eu sempre sofri muito e eu quero contar minha história. Esse vídeo até vai ser um pouquinho mais longo para me poder contar essa história, porque é o seguinte, muitas vezes você tem um filho, um sobrinho, um vizinho, um amigo que tem, ele passa por isso, né? Se ele tem 3, 4 aninhos que passa por isso, vocês já vão poder saber lidar com essa criança. Mas ele já tem 10 anos, vocês vão aprender a lidar também. Mas ele tem 30 anos já, vão aprender. Mas já tem 50 anos, ainda sofre com isso, só que não entende bem. Vocês vão aprender a lidar com essa pessoa também, tá entendendo? E então é assim, ó, a minha história, eu comecei, desde que eu me conheço por gente, eu acho que com 2 aninhos que eu já me lembro de muitas coisas. E quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos 6, eu fui parar com a minha avó, com a minha mãe, minha família se mudou lá do interior, né? E eu fiquei lá, minha mãe não tinha condição de sustentar de nós tudo, que era 5 irmãos, e o pai, assim, o meu pai, ele, não é que ele foi embora nessa época, mas ele parava pouco em casa, muito fora, ele trabalhava fora também e tal. E então a mãe não tinha condição de sustentar a gente. Então ela deixou eu lá com a minha avó paterna, minha avó, meu avô. Eles me criaram por mais ou menos 3 anos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa média de 3 anos.
E o que que acontece nesses 3 anos? Com 5, 6 anos eu parava lá com a minha avó e eu dormia num quarto lá sozinho, e minha avó e meu avô dormiam no outro quarto, era só nós naquela época. A minha avó, os filhos já tinham casado tudo dela, que eram meus tios, meu pai. E, e de madrugada eu me acordava e eu via um espírito, uma mulher sempre estava lá na porta me olhando, ou no meu lado, na porta me olhando, aquilo me tampava tudo, podia ser inverno, verão, me tampava a cabeça, tampava tudo, tinha 5, 6, 7 anos. E eu chorava muito a noite inteira e não dormia mais. E ficava espiando pela cobertinha para ver a hora que via eles, né? Aí ficava dando aquela espiadinha e tal, e via mais uma vez, me tampava de novo, e daqui a pouco passava uns minutos, acredito eu espiava, daí não via mais nada, mas mesmo assim eu me tampava a cabeça e chorava a noite inteira. Nossa, foi muito sofrimento. E daí passou um tempo, eu falei pra minha avó, eu assim, o nona, de noite aparece um fantasma, que às vezes não falava espírito, falava fantasma, aparece um fantasma sempre e fica me olhando, me olhando. Daí a minha nona assim, seu bobo, tu não vê que é eu e não sei o quê. Daí eu assim, tá, e eu vou lá te ver de madrugada pra ver se tá tudo certinho. Daí eu acreditei, né? Até acreditei. Aí aconteceu mais umas vezes, daí um dia eu observei que essa mulher, esse fantasma que eu dizia que era esse espírito que eu me olhava lá, era bem gorda, assim, bem forte, toda vestida de branco, bem tipo uma baiana, tipo assim, mas bem forte, bem gordona e bem morena também. E a minha avó, bem clara, uma morena clara, né? O cabelo era bem escuro na época, mas ela era bem clara. E a minha avó bem magrinha. Daí no outro dia eu disse, nona, não é a nona não, porque a nona é magrinha, a mulher é gorda, então não é a nona não. Aí a nona começou uma outra desculpa e tal. Aí teve um dia de noite que eu me acordei. Me acordei, depois de tava lá já 1 ano e pouco, 2 anos. Eu me acordei e tinha tipo um ovo dourado, tipo desse tamanho assim, para aqueles ovos de avestruz, só que um pouco maior ainda, desse tamanho assim, tipo aquela bola de futebol americano, né? Daquele mesmo tamanho mais ou menos, toda dourada, muito brilhosa, muito linda, parada em cima do meu peito. Tinha lá 6, 7 anos, daí 8 anos talvez. E eu fiquei com medo, aquela bola foi baixando, ficou bem próximo ao peito. Eu peguei com a mão aqui para tentar empurrar. No que eu peguei, ela entrou aqui para dentro do meu peito. E eu nunca mais vi essa bola, também não sei se saiu, se entrou, mas ficou aqui dentro do meu peito. E ali começou. Essa mulher apareceu muitas e muitas vezes, depois ali mais ou menos com 8, 9 anos eu fui morar de volta com a minha mãe, daí em outra cidade, né? Na verdade na cidade, daí né, saí lá do interior e fui para a cidade, a minha mãe já estava morando lá com meus irmãos. E parou um pouquinho, depois começou de novo, quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, começou de novo, daí começou a vir um homem muito bem vestido, de terno. Cada vez que eu me acordava, ele estava parado ali na porta, ou no meu lado, e esse homem, muito e muitos anos, também ficou vindo. Aí a hora que chegou ali pelos uns 17, 18 anos, daí a gente começa naquela fase de adolescente, de sair com baile, festa, essas coisas tudo. Então deu uma parada de eles aparecer. Mas só que nesse tempo também acontecia muitas coisas de, como é que eu vou dizer para vocês, tinha muita comunicação de espírito que eu não entendia, eu não via e também nem dava bola, porque eu estava numa fase muito, aquela fase doida da gente, né, de baile, de namorar, uma coisa e outra, e ficou assim um tempo. Aí depois com uns 20 e poucos anos, daí começou de novo. Começou e continuou esse homem aparecendo, esse mesmo homem continuou aparecendo por muitos anos. E durante todo esse tempo eu recebia muito ataques espirituais. De 20 e poucos anos para frente, principalmente. De noite eu me acordava assim, me acordava não, na verdade eu estava dormindo e o meu espírito estava brigando dentro de casa ou em outro lugar e brigando com esses espíritos das trevas, né, que eram os demônios que as pessoas dizem. E brigava muito, a gente lutava e onde eu me acordava assim, depois com o coração bem disparado, com muito cansaço, suando, talvez porque ia ser inverno frio, mas se acordava suando, cansado. Muitas vezes você até com vontade de pegar e sair andando o mundo afora e sumir, porque de tanto que a gente brigava, de tanto que lutava, e eu não entendi, fiquei muitos anos nessa situação, muitas vezes acontecia 2, 3, 4 vezes na semana, e acontecia com frequência, muita frequência. E esses ataques espirituais, assim, eu não tinha ninguém para me ajudar, não entendia de nada e não tinha ninguém para me ajudar. E depois ali com uns 30 e... hoje eu tenho 49 anos, né? Ali com uns 35, 36 anos, quando eu comecei a entender mesmo,
que daí eu comecei a entender, até ler alguma coisa e assim, alguma coisinha assim, começar a conversar com um e outro quando eles entendiam um pouquinho. Aí eu comecei a me fazer as orações, que eu sempre fui muito de oração, tá? Sempre desde criancinha fazia muita oração. Aí eu comecei a fazer as orações, mas pedia proteção, que eu fazia as orações, agradecer a Deus, mas não pedia proteção, né? E eu comecei a pedir muita proteção, comecei a entender, comecei a enfrentar esses espíritos mais de igual para igual. E o que começou a acontecer? Eles começaram a parar, começaram a sumir. Aí eu comecei a me fortalecer, porque eu sempre fui muito para frente, sempre fui muito dedicado. Toda empresa que eu trabalho, sempre fui muito dedicado, tudo em casa para minha família, sempre em tudo, sempre fui muito dedicado. A espiritualidade sempre me cobrou muito para ser muito dedicado, entende? Sempre procurei ser muito sério em todas as circunstâncias, tá? Errei muito na minha vida também, como todo mundo erra, mas procurei ser muito correto. Achei muitas vezes dinheiro e devolvi, tá? Nunca fiquei com um centavo. Nas empresas que eu trabalhei, nunca botei na justiça. Sempre que eu trabalhei, saía e para não prejudicar a empresa. Sempre procurei dar o meu melhor nas empresas que eu trabalhei, inclusive numa que eu tive uma vez também, por um tempinho ali, fiz o meu melhor que eu podia também. E entendendo isso, daí eu comecei a procurar mais, a conversar com as pessoas, tentar entender, e é onde eu comecei a poder me defender melhor. Comecei a poder me defender melhor, só que daí o que acontece com a espiritualidade? Eles começam a usar alguma pessoa fraca, porque tem muitas pessoas que são muito fracas. Aí eles começam a usar alguma pessoa fraca perto de ti para te perturbar. Daí vira obsessor encarnado, né? Os obsessores, os demônios, os espíritos de trevas. Quando eles veem que tu tá forte, que eles não podem mais te atingir, o que eles vão fazer? Eles vão procurar alguém ao teu redor, um familiar, um amigo, um vizinho, alguém bem próximo de ti, na tua área social, pode ser, profissional, em qualquer lugar, para que para essas pessoas começar a querer puxar teu tapete, começar a querer te provocar, querer para te incomodar, a te prejudicar, a te muitas vezes tentar te desmoralizar, em vários tipos de desmoralizar de várias situações. E aí isso já fica mais difícil para a gente cuidar. Por que que fica mais difícil? É porque daí não depende de ti, já depende dessa outra pessoa. A gente pode fazer o quê? Muita oração para essa pessoa não se fortalecer também. Mas tem pessoas que não querem, tem pessoas que acham que estão daquele direito de fazer o que querem, que seja o mal ou o bem, mas normalmente ela está te fazendo mal, porque ela está te prejudicando, e ela se sente bem fazendo isso. Estou dizendo isso que eu passei muito por isso, tá? E essas pessoas iam. Então o que acontece? Tu tem mais essa briga, mais essa luta, mais essa batalha de tentar se defender das pessoas que tu mais gosta, que tu mais ama, que mais te cercam. Por quê? Porque a espiritualidade, vamos dizer, mais do mal, os espíritos das trevas, esses demônios, eles começam a ir nessas pessoas que estão fracas, que não entendem bem ou não querem entender, para te perturbar, para te incomodar, para te derrubar. Eles querem derrubar a gente. Toda pessoa que quer trabalhar para a luz, quer trabalhar para Deus, que quer fazer o bem, mas de verdade, aqui do coração, não é de boca para fora não, tá? Que Deus escuta o que vem do coração, não é aqui de boca para fora não, né? Tem gente que sai pregando Deus para um lado e a outro, mas lá por trás de tudo é um desses demônios, tá? É encarnado mesmo, não tô falando de desencarnado não, tô falando de encarnado. É, de pessoas igual nós, de matéria, que vivos, né? Então, eles usam essas pessoas sim para te incomodar, para te azarar. Graças a Deus hoje eu tenho 49 anos, passei por tudo isso, fui com muito sofrimento. Por isso que eu quero dizer para vocês, tá? Se vocês têm uma criança em casa, vocês têm um filho em casa, ou um vizinho, qualquer pessoa que vocês conheçam, não importa a idade, se tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Se estiver passando por isso, por esses sofrimentos, a pessoa um dia comentar com vocês, pede para ir no centro espírita. Eu indico o centro espírita por quê? Porque o padre vai dizer uma coisa, porque eles são obrigados a dizer uma coisa, eles não podem acreditar nisso, porque senão cai a igreja, senão a coisa cai por terra. E eles não podem fazer isso porque a igreja que vem lá do Vaticano lá não permite, né? Eles têm que seguir aquela linha. E os pastores, a grande maioria a mesma coisa, cada um segue a sua linha, entre todas as outras religiões.
E o espiritismo, o centro espírita, ele já é mais propício para isso. Ele trabalha em cima disso, ele estuda isso, ele vive isso. Então, pede para essa pessoa ir, ou conversar com uma pessoa que tem uma sabedoria boa, um outro médio experiente, para poder passar coisas assim interessantes, para você conseguir aprender, conviver com isso. Porque assim, ó, vou arrancar essa mediunidade, eu não quero. Infelizmente não funciona assim, tá? Se você veio com médio e veio bastante aflorado, com bastante força, energia, a melhor coisa que está fazendo é que nem eu estou procurando fazer agora, é entender, é trabalhar com mais, é se dedicar mais, e aí a espiritualidade do mal não vai ter força para te atacar. Onde eu estou falando, onde eles vão usar pessoas próximas a você, vão usar pessoas que você ama muito, gosta muito, as mais próximas, tá? Desde parentes, vizinhos, amigos, na tua parte social. Então tudo isso aí tem que ter muita atenção, tá? Então quando você conhecer uma pessoa assim, não importa a idade, mas principalmente se for criança que está começando, aí vamos no centro espírita, conversa, explico direitinho. E se ele disser assim para vocês, tem que estudar, assim, não, não, eu vou estudar com certeza. Só que primeiro de tudo, eu quero que vocês me passem uma real, eu quero vir aqui toda semana, que vocês me dão as dicas, que vocês conversem comigo, para me entender certinho, para mim começar a cuidar desse meu filho, desse meu vizinho, desse meu irmão, dessa minha mãe. Quero começar a cuidar agora, já, ter força agora, energia agora, para defender do mal agora. Mas nós vamos estudar sim, mas depois nós vamos começar a estudar. Mas primeiro eu quero aprender a me defender, tá? Então, assim, esse centro espírita vai ter essa obrigação sim de poder, porque isso é caridade. Porque caridade não é só ir lá arrecadar um alimento e sair distribuindo para todo mundo. Isso aí milhares de pessoas fazem no Brasil e no mundo afora. A caridade também é você ajudar essa pessoa a tirar esse sofrimento da pessoa. Porque assim, ó, quem não é médio, mesmo que eu sempre digo, né? Mesmo que a pessoa estudou tudo, espiritualidade, que essa pessoa, nossa, sabe tudo de espiritualidade, porque ela estudou pra caramba, ela é inteligente, estudada, aí estudou todos os livros dos espíritos, né? Aí, nossa, a pessoa sabe tudo, mas ela não sabe nada, sabe por quê? Ela não sabe o que é o sofrimento do médio, tá? Ela não tem nem ideia, ela imagina, mas ela não tem ideia de um médio que não trabalha no centro espírita, que não, que não entende, que não sabe, que não é espírita, tá? Porque quando você nasce uma criança assim, com uma mediunidade forte, e você é filho de um casal que já é espírita, nossa, daí tá tudo certo, porque já vão te ensinando desde pequenininho, vão te levando lá e vão te auxiliando, aí tu vai ter uma mediunidade bem mais controlada, curada, bem, nossa, vai ser muito bom. Agora, quando você é da tua religião evangélico, católico, entre outros, como eu sou da religião católica, e então assim, ó, tu tens uma barreira muito grande que é a tua religião, teus familiares, teus amigos, muitas vezes, porque eles te dão de frente, eles brigam, não, tá louco, isso é coisa do demônio, não, tá louco, cara que muda de religião não é porque é do demônio, é tudo isso, tá entendendo? Então tu tem todas essas outras barreiras, é bem diferente quando tu nasce filho de um casal espírita, porque daí eles vão te dar todo o auxílio da espiritualidade. Mas quando você nasce de outra religião, nossa, não é só. Aí o problema não é só a tua mediunidade. O problema é a religião, que é um muro, uma muralha que tu vai ter que dar de frente todo dia. E sim, ó, e vai levar porrada. Porrada vem de um lado, porrada vem do outro. Eu, assim, nossa, sofri muito com isso também, ainda sofro até hoje esse preconceito da religião, tá? Que as pessoas não se respeitam, porque toda religião diz que as religiões têm que se respeitar, né? Mas é uma mentira, tá? Que uma fala mal da outra, eu sei porque eu já fui em todas elas várias vezes para aprender uma coisa de um ou outro e procurando ajuda. Todas elas, uma fala mal da outra. Então, assim, ó, elas não se respeitam, elas até podem dizer que se respeitam para que porque o Deus é tudo mesmo, mas assim cada um puxa o seu Deus para o seu lado e fica dizendo essas coisas, mas não se respeita, elas falam mal uma da outra assim, porque eu já vi todas elas falar mal uma da outra, mesmo elas dizendo assim, a gente não deve falar mal da outra, tu falar e diz isso, né? Mas a hora que tu menos espera já estão alfinetando a outra. Então, falo mal sim. E então, assim, ó, é um preconceito muito grande, tá muito forte, tá? Além de tu ter a obsessão, esses ataques espirituais, tu ainda tem essa muralha, que é a tua religião, teus próprios familiares, amigos, muitas vezes não tem, que é um preconceito muito grande. Então, assim, ó, o que eu indico para vocês, vocês estão com problema, tem um problema desse em casa, vocês têm um médium em casa, um médium vizinho, um médium no seu trabalho, um médium
na escola ou em qualquer lugar da tua área social, tuas amizades, que não entende, que sofre muito, que muitas vezes tenta conversar com você, mas vocês não dão bola, gente, presta atenção, converse com essa pessoa, indico ela sim para ir no centro espírita, que é um dos lugares mais indicado ainda, mas se eles mandar só estudar, diz assim, não, eu vou estudar sim, mas eu quero entender pelo menos, quero entender, quero vir toda semana conversar uns minutinhos para poder entender, para poder me curar já o mais rápido possível. O que é se curar? É entender para poder se defender, não só dos obsessores espirituais, os demônios espirituais, dos demônios que ó, em carne e osso também, que está cheio de demônios em carne e osso, todo dia te rodeando, com inveja, com isso e com aquilo, e é esses aí que a espiritualidade do mal, os demônios do mal, usam para te atacar, para te puxar o tapete, para te judiar, para te criticar, para fazer de tudo, tudo para te elevar teu padrão lá embaixo, porque quando o teu padrão vai lá embaixo, aí a espiritualidade consegue te atacar. Porque quando você está com o seu padrão bem lá em cima, tua motivação, tua autoestima lá em cima, o que acontece? Eles não conseguem te atingir. Por isso que eles usam quem está perto de você, próximo de você, para te criticar, para te falar mal, para isso. Aí a gente vai dizer, tá, mas eles são culpados? São bastante culpados. Porque se eles te respeitar, se eles te amar de verdade, eles não vão te puxar o tapete, eles não vão te judiar. Mas como ele já tem um pouquinho de inveja de ti, um pouquinho de desrespeito contra ti, aí a espiritualidade vai lá, já pega esse mesmo que ele pega. Ele não vai pegar aquele que gosta, que ama de ti, nunca vai te fazer mal. Eles vão pegar aquele que tem inveja que tu adquirir um carro, adquirir uma casa, um trabalho melhor, ou tu é um cara que tem um salário mais razoável, ou tu é um cara que não tem nada, mas tu é muito feliz igual eu sou muito feliz. Já me roubaram casa, me roubaram empresa, me roubaram dinheiro, o que já fizeram de mal para mim, vocês não têm ideia. Mas eu vou dizer uma coisa, pode ter gente feliz nesse mundo igual a eu, mas mais do que eu não. Tá entendendo? Pode ter igual, mas mais do que eu não. Eu sou muito feliz com Deus, sou muito feliz trabalhando para Deus, do lado de Deus, de Jesus, tá entendendo? Então é o seguinte, eu olho assim, sei sim, consigo ler muitas mentes também, a gente sabe certinho aquela pessoa que já chega com intenção de amanhã depois de puxar o tapete, isso aí a gente sabe tudo, a gente sabe quem gosta da gente de verdade, quem não gosta, tá entendendo? Então assim, ó, a mediunidade ela te ajuda em muita coisa, ela é muito boa, mas enquanto tu não entender ela, ela te judeia demais também, tá? E eu hoje, como eu também estou bem preparado, entendo bem das coisas, sabe o que acontece? Eu sei quando a pessoa chega perto, mesmo que ela diz que gosta de mim, é minha amiga e tal, um familiar, um amigo mesmo, um vizinho, eu sei se ela quer me fazer mal ou não. Então eu sabendo disso, mas daí tu vai cortar o parente, vai cortar o amigo, vai cortar o vizinho. Não, não, continua tudo igual. Só que tu vai saber te defender. Tu vai saber te defender porque tu não vai dar brecha para essa pessoa te derrubar. Se essa pessoa te falar umas besteiras, te falar alguma coisa para te baixar a tua autoestima, entrou aqui, saiu aqui, azar, tá entendendo? Tu não vai ficar prestando atenção e vai baixar porque tu sabe que vai ser atacado espiritualmente, que a espiritualidade eles usam os outros, quando eles não conseguem te derrubar, eles usam os outros para te baixar a tua autoestima, para te falar mal de ti, te criticar para baixar a tua autoestima, para daí sim eles conseguem te atingir. Tu vai para a vibração deles, tu vai para a onda deles, a sintonia, a mesma sintonia, aí eles conseguem te atacar. Por isso que você tem que estar sempre bem. Até assim, ó, daqui uns dias eu quero fazer um videozinho também sobre inveja, sobre esse tipo de coisa, para explicar para você como você deve se defender disso tudo, tá? E se alguém tiver alguma pergunta ali, pode fazer a pergunta ali embaixo. Um próximo vídeo eu respondo, tá? Eu não vou responder nesse porque eu não tô lendo aqui embaixo as perguntas, nada, mas pode fazer qualquer pergunta. Se tiver o meu alcance para responder, eu vou responder de coração, tá? Se eu não souber, eu vou pedir desculpa e não vou responder, mas se eu souber, eu vou responder sim, com certeza, tá? Então, assim, ó, procure um centro espírita quando tiver algum problema, você conhece alguma pessoa assim com essa mediunidade mais aflorada, mais alta, tá entendendo? Para essa pessoa se ajudar e vai ajudar muitas pessoas também. Porque se ela não conseguir se ajudar, ela só vai atrapalhar outras pessoas. Também não vai conseguir ajudar nem ela e nem outras pessoas, tá? Beleza? Então, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, dar um likezinho aí para o YouTube entender que ele está sendo bem visualizado, para mandar para mais pessoas, assim, ó, que é muito importante esses vídeos que eu estou fazendo, tá? Desde contando as histórias que já passou por mim toda a vida, que eu tenho muitas histórias ainda para contar para vocês. Toda semana estou lançando um videozinho. Ah,
essas histórias assim, que é para vocês entenderem como funciona o mundo espiritual, o mundo terreno, para explicar para vocês que sim, tem que ser bom, tem que ser honesto, porque existe uma outra vida depois dessa vida, tá? Na verdade, essa vida é uma vida de 30 anos, 50 anos, 80 anos, talvez 100 anos no máximo, é difícil quem passa dos 100 anos, acontece, né? Mas a grande maioria não. Então, mas existe a vida eterna sim, tá? Essa carne aqui vai se acabar sim, a gente vai morrer, acabou. Mas o espírito, ele é eterno, ele tem uma vida eterna. Então, assim, ó, não queira o sofrimento eterno, tá? Que a gente não tem o sofrimento eterno, porque Deus é muito bom, Deus é Pai, é o nosso Criador. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer sim, a gente vai sofrer, vai pagar o que fez lá de errado, mas a gente vai reencarnar, vai ter um outro corpo de novo, vai tentar todas as experiências de novo para se melhorar e assim vai acontecer por muitas e muitas vezes, tá? Então é que nem eu digo, essas pessoas aí que roubam os outros, que querem colher o que não plantaram, que tem gente assim que com a maior cara de pau, rouba casa, rouba carro, rouba, então quando eu dizer assim, nem aquele ladrãozinho que rouba não, tá? Que vai pagar também. Aquele que acha que é dono, que é merecedor e tira essas coisas das pessoas e acha, vai viver aqui, beleza, tá vivendo numa casa boa, um carrinho bom que ele roubou, o dinheiro que ele roubou da pessoa. Só que essas pessoas assim, eles não imaginam o que espera eles a hora que vier a morte deles, a morte do corpo físico aqui, da matéria, a hora que eles ir para o mundo espiritual. E não adianta se joelhar, ficar rezando ali, dizer que Deus, não sei, isso não adianta nada, você vai pagar pelo que fez. Todo mundo paga pelo que fez, tá? Estou dizendo isso não é com 10% de certeza, com 100% de certeza, é com 1000% de certeza. Porque eu já fui em vários mundos espirituais, vários planos espirituais, tanto inferiores, lá embaixo, que é onde eles sofrem mais, como nos mais elevados, onde eles não sofrem, onde eles têm uma vida vida espiritual mais boa, mais alegre, mais leve, mais feliz, vão se preparando para reencarnar de novo, né? E tem aqueles que vai para o mundo lá que são tem aqueles que depende do que cada um faz, né? Porque tem aqueles que vai pular para o mundo muito inferior, onde eles pegam os espíritos das trevas mesmo, onde eles são feitos escravos, eles apanham, eles sofrem, eles são usados de cobaia para atacar outras pessoas, como por magia negra, esse tipo de coisa, tá? Mas isso a gente vai conversar mais lá para frente também, tá? Beleza? Então assim, ó, curte, compartilha, beleza? Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe cada um e que tenhamos uma ótima semana, um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe com muita paz, muito amor, muita alegria e bastante amor com todos que você conhece. Beleza? Tchau, tchau.